Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Quero ler com os irmãos aqui do versículo 1 até o versículo 14. Quero que os irmãos acompanhem esta leitura. Talvez alguém pergunte assim, por que depois de eu ter já explicado os 4 primeiros versículos, por que eu não tomaria a leitura a partir do versículo 5 em diante, né? Que aí nós ganharíamos tempo e muita coisa. Entretanto, ocorre que o texto é uma unidade de sentido. Não que nós vamos exatamente ter que voltar e explicar o que já foi explicado. Nós temos que retomar sempre buscando aquilo que vem anteriormente, para que nada escape ao sentido do texto, aquilo que ele quer nos ensinar. Tá bom? Vamos ler então capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 14. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aquele ainda, versículo 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, 2 pontos, né? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Muito bem, amados, nós estamos aqui diante de um texto extremamente complexo, porque o apóstolo que escreveu essa epístola, ele trata aqui acerca da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Só que ele não entra nos méritos, ele não entra nas explicações acerca deste momento enfático de que Cristo ele é feito superior aos anjos, o que certamente gera uma crise logo de imediato, porque ao mesmo tempo que esse texto afirma categoricamente a natureza eterna do Filho de Deus, a natureza da divindade do Filho, do Logos, é ao mesmo tempo um texto que parece desdizer acerca da divindade do Filho. Deixa eu explicar melhor. O capítulo 1 de Hebreus, quando você começa aqui a partir do versículo 5, sobretudo, ou mesmo do versículo 4, nós vamos encontrar aqui o apóstolo fazendo menção clara, explícita, acerca da divindade do Filho, declarando alto e bom som, sem nenhuma figura, sem nenhuma metáfora, dizendo que o Filho de Deus, ele é divino em natureza e, portanto, ele é o próprio Deus. Entretanto, neste mesmo capítulo, o apóstolo vai colocar aqui algumas considerações que parece soar nos nossos ouvidos, ou imediatamente, que ele estaria negando a eternidade do Filho, negando a divindade do Filho. Vou mostrar para os irmãos essa aparente contradição, para que os irmãos, vendo essa aparente contradição, eu digo aparente porque não há contradição alguma, absolutamente, mas os irmãos vendo, nós vamos poder discutir e entender melhor este ponto, e sobretudo compreender por que o apóstolo trata dessas questões aqui no capítulo 1, tá bom? Por exemplo, versículo 4, diz assim, olha, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, vírgula, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se, o que diz na sua Bíblia? Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, aqui o Filho é colocado numa relação de comparação aos anjos, ainda que seja uma relação de superioridade. Porém, é dito que ele herdou, né? Ele tornou-se superior aos anjos. Em que momento? Qual é o momento que o apóstolo aponta aqui? Olha o versículo finalzinho do 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que ocorreu? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Então, no primeiro momento, o texto parece dizer que essa exaltação do Filho, esse posto que ele assume em consequência da sua morte e da sua ressurreição, seria, no caso, ele ter sido feito elevado em consequência da obra dele, o que significaria que ele não era antes disso. Os irmãos percebem que há essa aparente situação aqui ou não? Sim? Mas vamos prosseguir. Logo em seguida, a partir do versículo 5, ele começa a dizer exatamente o oposto disso. Porque ele diz assim, olha só, vamos pegar aqui o versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, aí tem o subentendido, acerca do Filho diz, o que ele diz? O que Deus, o Pai, diz acerca do Filho? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então o próprio Pai chama o Filho de quê? De Deus. E ainda o versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, se o Pai ordena que os céus e todos os anjos adorem ao Filho,
ele não poderia fazer como se o filho fosse uma mera criatura, haja vista que o próprio filho declarou, os irmãos lembram, quando o diabo, lá no deserto da tentação, disse a Jesus: se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. O que Jesus respondeu? Ao Senhor teu Deus somente adorarás. Ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não permite que se preste adoração que não seja única e exclusivamente a Deus. Inclusive o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, os irmãos poderão verificar, no momento lá final, quando João, vendo todas aquelas visões apocalípticas, de repente ele se depara diante do anjo, e aí ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. E o anjo diz: levanta-te, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Ou seja, a adoração que todas as criaturas devem prestar é única e exclusivamente a Deus. Então, no capítulo 1 de Hebreus, no momento ele parece dizer que o Filho foi exaltado em razão da obra que ele fez, por isso que ele se torna mais excelente que os anjos, o que, se você for tentar interpretar aqui, talvez você vai pensar assim, ele era tanto quanto os anjos, porém, em razão da obra de redenção, o que aconteceu? Ele foi elevado à destra do Pai e recebeu um nome acima e superior ao nome dos anjos. Tornou-se superior aos anjos em razão da sua obra, o que daria a entender que antes disso ele não fosse. Agora observe um outro momento, capítulo 1, versículo 5, quando diz: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E a ideia de gerar também quebra a ideia de eternidade, sim ou não? Então, os irmãos percebem que o capítulo é todo assim, diz uma coisa e depois parece dizer outra e volta. Olha que o versículo 10, como mais uma vez volta a ideia da eternidade e da divindade do Filho. Capítulo 1, versículo 10. Ainda, isso é o Pai dizendo para o Filho: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Veja como o próprio Pai, dirigindo-se ao Filho, o chama, não somente no versículo 8 de Deus, como no versículo 10 o chama de Senhor. E confere ao Senhor aqui a obra da criação. No princípio, tu lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, de todo modo, eu quero trazer essa discussão aqui à tona, para que nós possamos compreender exatamente o que esse capítulo 1 significa no âmbito de toda a revelação do livro de Hebreus. Então, lançada essa crise do texto, vamos então pontuar algumas coisas para os irmãos entenderem. O livro de Hebreus, nós entendemos e temos colocado aqui nas primeiras reuniões do estudo dessa epístola, o próprio nome hebreu, ou Hebreus, significa aquele que atravessa rios. Então, a ideia de rio e a ideia de atravessador está logo no nome da epístola, Hebreus. E nós não podemos deixar passar despercebida essa ideia, porque não somente fala de rios, mas aquele que cruza rios. E cruzar um rio, portanto, implica você deixar um estágio e atravessar cruzando para um outro estágio. A ideia de cruzadores de rios é a ideia de crescimento, em que nós vamos deixando um estágio de crescimento para um outro, e ao cruzar o próximo rio, nós vamos avançando, até que nós então, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, atinjamos aquilo que é perfeito. Ele também vai dizer isso em Hebreus capítulo 6, mas lá em 1 Coríntios 13 ele deixa muito claro que quando vier o que é perfeito, então todas as coisas de menino vai passar, e nós então vamos poder enxergar as coisas como de fato elas são. Então a ideia que o livro de Hebreus nos traz, e vamos colocar aqui em duas perspectivas. A primeira é que existem níveis de crescimento, ou níveis de revelação, níveis de manifestação, níveis do falar de Deus ao longo da história. Então, por exemplo, Deus começou a falar com o homem
primeiramente numa revelação a mais rudimentar possível. Romanos capítulo 1 deixa claro que os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade, se manifestam e revelam a Deus por meio das coisas que foram criadas. Então a própria criação, o mundo criado, diante dos nossos olhos, já por si mesmo revela a Deus. Ou seja, eu posso compreender algo acerca do eterno, do Criador, quando eu olho para a criação, que é maravilhosa, que é bela, porque a vida, que é o próprio Deus, ela está vivificando e organizando e nutrindo e sustentando todas as coisas criadas. O Salmo 19 vai deixar muito claro que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Entretanto, passando essa fase, essa primeira etapa de uma revelação de Deus por meio das coisas criadas, encontramos depois Deus se revelando, como se revelou para Adão no próprio jardim, conversando algo com ele. Vemos Deus depois se revelando para Noé. Não foi um tipo de revelação ou não foi? Depois Deus se revelando a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Moisés. Ou seja, houve sim revelação de Deus. E até então, antes de chegar em Moisés, nós temos, portanto, uma revelação de Deus na consciência desses homens, no coração desses homens, que era transmitida de uma maneira oral. Quando o pai ensinava ao seu filho acerca das intuições que ele tivera acerca de Deus no seu espírito humano. Mas vindo Moisés, avança para um estágio um pouco superior, porque aí vem a lei, escrita em tábuas de pedras, entregue por anjos na mão de Moisés, que vai passar ao povo. Os irmãos percebem que existem níveis, historicamente falando, de revelação de Deus aos homens. De uma etapa para outra, podemos imaginar, simbolicamente, metaforicamente, que haja um rio. E aí que está um dos grandes problemas. Porque, num segundo momento, eu quero colocar que não somente existem esses rios que fazem as divisões das etapas, está no capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, havendo Deus outrora falado. Então estamos aqui no âmbito do falar de Deus, portanto, na revelação de Deus aos homens, falado muitas vezes e de diversas maneiras, e de muitas maneiras. Então é isso que eu estou apresentando para os irmãos, como que Deus vem falando, mas de um falar para outro, ou de uma modalidade de falar de Deus para outro, avança-se como quem sobe um degrau. A revelação de Deus, a revelação seguinte, será sempre superior à primeira. A primeira, a intuição é quando o homem olha para a criação. É uma intuição da própria visão. É uma intuição sensorial. Porque quando vem de Abraão em diante, ou seja em Noé, em Sete, em Abraão, Isaac, Jacó, já é uma intuição no espírito humano. Moisés já é uma lei positivada, escrita. Vem os profetas depois para explicar isso. Depois a palavra se encarna, que é o próprio Cristo, a palavra de Deus que vem ao mundo. Depois vem o Espírito da verdade. Então, para cada um desses níveis, podemos imaginar um rio. E, portanto, a necessidade de cruzarmos os rios, avançando na nossa experiência quanto à compreensão da verdade e quanto à experiência desta mesma verdade. De sorte que, então, nós podemos ver, não somente no tempo, esses rios, mas também vemos que na nossa experiência nós somos convidados agora a avançar também. Somos convidados, à semelhança dos hebreus, cuja experiência desde a Mesopotâmia, na pessoa de Abraão, quando atravessou o primeiro rio, Abraão atravessou o rio Eufrates, quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra. Abraão, que é a semente dos hebreus, que é o primeiro dos hebreus, ao sair da Mesopotâmia, de Ur da Caldeia, ele atravessou o Eufrates. Posteriormente, quando nasceu a nação de Israel no Egito, ao sair de lá, cruzaram o Mar Vermelho, para entrar no deserto. Ao chegarem na Transjordânia, para entrar na boa terra de Canaã, cruzaram o Jordão.
Então, hebreus é cruzadores de rios. Mas a ideia aqui não são os hebreus e não são os rios. Mas o que os hebreus significam e o que os rios significam. Os rios significam o quê? Os limites em que separam um estágio para outro estágio. E os hebreus são aqueles que avançam nessa direção como aquele que está buscando aquilo que é perfeito. Como aquele que entende que o homem, ele é formado. Aquele que entende que o homem, ele está em constante crescimento. Como inclusive um certo educador chamado Paulo Freire disse que o homem é um ser eternamente inacabado. Olha a ideia, que ideia maravilhosa. É um ser eternamente inacabado. Ou seja, eternamente sem se concluir. Porque quanto tempo o homem tiver, ele estará sempre se completando, sempre crescendo, sempre desenvolvendo, em termos bíblicos, sempre cruzando rios. Nas palavras de Jesus Cristo, a vida eterna consiste em conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, se nós vamos gozar a vida eterna, temos então que nós vamos ter essa vida eterna enquanto conhecer, eternamente conhecendo, sem nunca conhecê-lo plenamente. Porque Deus é eterno. Então, o livro de Hebreus traz esta ideia. De sorte, então, que o primeiro ponto que Hebreus vai tratar, porque embora o conceito de cruzar rio seja amplo, como eu coloquei, desde a primeira revelação até as últimas, mas o livro de Hebreus ele trata especificamente da ideia de cruzar o rio do Antigo para o Novo Testamento. E nós vamos tratar de coisas aqui que muita gente vai berrar. Vai berrar. Mas eu não posso fazer nada porque eu não posso me calar só porque alguém não vai gostar. Ou só porque alguém não vai concordar. Nós temos que tratar dos temas de acordo com a necessidade que a Escritura nos oferece, na medida que nós vamos avançando aqui nesta epístola. Então, o primeiro ponto aqui é que se entenda que existe um rio, é um rio crucial, no que diz respeito à revelação de Deus nas Escrituras, que faz a divisa entre as revelações de Deus do Antigo Testamento para as revelações de Deus do Novo Testamento. Ou seja, nenhum cristão será maduro ou alcançará a maturidade. Ou melhor, nenhum cristão estará em pleno movimento, em plena atividade de crescimento, se ele não cruzar o rio do Antigo para o Novo Testamento. Absolutamente. E isso implica algo terrível. Talvez eu ofenda os irmãos com o que eu vou dizer agora, mas cruzar o rio do Antigo Testamento para o Novo é algo, isso requer uma coisa muito terrível, uma decisão muito forte, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E eu quero demonstrar para os irmãos na Escritura o que implica cruzar o rio do Antigo para o Novo Testamento. Eu não estou fazendo uma espécie de recapitulação. Como o livro de Hebreus, ele vai falar sobre uma série de coisas que são descartáveis. O que é uma coisa descartável? É algo importante, porém que tem uma importância relativa, temporária. Tem coisa mais importante do que um copo descartável? Porque evita, né, de lavar louça, de gastar água, sabão, pessoal para limpar depois, organizar. Tal. Então você compra um copinho descartável, a pessoa vai lá, vai beber água, tem que ter um copo. Então olha a importância de um copo descartável. Só que ele bebeu o copo, perde-se a sua utilidade. Então, eu quero fazer uma declaração alto e bom som. A única, não sei nem se eu poderia usar esse termo, mas na verdade não existe termo algum que se possa usar adequadamente para se referir a Deus. Nenhum termo humano, nenhuma linguagem humana, nenhuma palavra humana é adequada para se referir ao eterno. Não é? Mas todas as coisas que existem, você pode pensar no que você quiser, é relativo. Todas as coisas são relativas. Só Deus é
absoluto. Só Deus é absoluto. Partindo desse ponto, nós podemos agora simplesmente começar a nos lembrar de um tanto de tralha que nós vamos guardando na nossa casa espiritual. Tem algumas pessoas que encontram uma madeira na rua, está vindo do supermercado, aí vê a madeirinha quadradinha, poxa, isso aqui vai servir para fazer alguma coisa. O que eu não sei, quando também eu não sei, mas um dia eu vou precisar. Aí leva para casa e coloca no quartinho da bagunça. Depois, tá lá e tem um vaso velho jogado lá. Não, esse vaso vai servir para alguma coisa. Aí ele vai guardando tralha, coisa, e guarda uma escada, e ele guarda um trem e vai. Daqui a pouco a casa está cheia de bagaceira, de coisas imprestáveis, inúteis, entravando a casa, a beleza, o acesso. Mas a pessoa guarda coisas velhas. O ser humano gosta de guardar coisas velhas. Inclusive, ou sobretudo, quando se diz de coisas velhas no âmbito da sua espiritualidade. É o valor sentimental, algumas coisas, né? Tem lá aquela máquina de lavar, aquele trambolhão velho. 200 anos, não funciona, não tem mais peça. Fala, não, mas é porque não se faz máquina como essa mais hoje em dia. Essa palavra de Deus entrou em muitos corações aqui nesse momento, né? Meu sogro deve ter umas 3 ou 4 máquinas daquelas grandonas, Brastemp. Aqueles botãozão. Fala, joga isso fora. Não, isso aqui é relíquia, não tem mais máquina igual essa aqui não. Coisa boa é essa aqui, ó. Tá lá só ocupando espaço. Enfim, na nossa vida espiritual ocorre isso também. Esse tipo de coisa. E eu vou citar o exemplo da Escritura. E quero citar, sobretudo, um exemplo de alguém que teve a ousadia e a coragem de abandonar toda a tralha, a parafernália, que ele próprio vai chamar de lixo, ou melhor, ele vai chamar de esterco, de cocô, de cachorro, imprestável. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2, Paulo diz assim, olha, acautelai-vos dos cães. Só lembrando que esses cães aqui não é o cachorro, o pitbull, não. Os cães aqui são os homens não regenerados, os homens maus. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele se refere aqui a um grupo de pessoas. Imagine você que desde o tempo do apóstolo Paulo sempre houve essas pessoas que querem se autopromover no meio do povo de Deus para mantê-los nos costumes, nas práticas, nas doutrinas. E eles se colocam e se impõem sobre o povo de Deus. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o povo de Deus gosta de ouvir lobos. A voz do lobo se encaixa muito bem num coração ganancioso, num coração que não ama a verdade, que não quer a verdade, porque a verdade é um caminho difícil. Olha, quando Cristo falou da porta estreita e do caminho estreito, está falando sobre o caminho e a porta da verdade. A verdade é algo mais duro de ouvir, de se receber e de se digerir, porque ela tira todas as suas amarras, ela te liberta de tudo que porventura te impede de se mover, inclusive tira debaixo dos seus pés todos os fundamentos. Você fica totalmente num nada, num niilismo de fato, porque você agora deve andar pela fé. Tira as muletas, tudo aquilo que parece sustentar a sua fé. Então, esses homens aqui ficam procurando convencer os irmãos. A igreja acaba acreditando nos homens maus e desacreditando da verdade nos lábios daqueles que pregam a verdade. Isso aí durante toda a história foi verdadeiro. Nunca mudou. Versículo 3. Porque nós, versículo 3, diz o apóstolo Paulo, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus nos templos e nos gloriamos nas nossas obras e confiamos naquilo que nós fazemos, nos nossos dízimos, nos nossos jejuns, nas nossas vigílias, nas nossas orações. Como não?
Não é isso que diz? Mas é assim que se ouve comumente. E é isso que agrada as pessoas, porque elas se orgulham do que podem fazer. Por isso que a religião adequada para a carne do homem é a religião que tem o maior número de coisas a serem feitas, o maior número de sacrifícios a serem oferecidos. Quanto maior o sacrifício, mais a pessoa se sente que ela está adequada, porque rouba a glória de Deus, porque tira a centralidade do Logos eterno, porque impede que se contemple a superioridade de Cristo. Capítulo 1 de Hebreus vai dizer que ao se cruzar o rio do Antigo para o Novo Testamento, a primeira coisa que se deva ver é: o Logos eterno é superior aos anjos. Portanto, não sirva a anjos, não ande buscando anjos, não se preocupe com os anjos. Cristo, ele tem não somente a centralidade e a universalidade, mas ele é superior a qualquer coisa que se possa imaginar. Mesmo aquelas que são legítimas em si mesmas, que dirá as coisas que já não são mais legítimas, porque mudou-se a dispensação. Mas Paulo diz aqui no capítulo 3 de Filipenses, versículo 3, corrigindo, porque eu fiz uma leitura errada, não que eu tenha errado, mas eu estava simplesmente demonstrando para os irmãos que o texto diz uma coisa, mas nós somos ensinados comumente de maneira diferente. Então, o texto diz exatamente assim: porque nós é que somos a circuncisão. Pausa. De um lado, versículo 2, existem os cães, existem os maus obreiros, existe a falsa circuncisão. É o tripé da religião. Agora, porque nós, em contrapartida, do outro lado, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. No Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. E não confiamos na carne. Irmãos, e não confiar na carne, eu vou dizer para os irmãos, viu? Talvez seja o nosso maior problema, é você conseguir não mais confiar na sua capacidade, na sua santidade, na sua justiça, na sua integridade. Fazer dessas coisas, muitas vezes boas, como sendo a base daquilo que te traz o conforto, que te traz a segurança e a sensação de estar salvo. É o que vai gerar o fruto do orgulho e da presunção espiritual. Aí Paulo diz no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Ou seja, ele está dizendo que os homens maus, os maus obreiros, os cães, a falsa circuncisão, eles confiam na carne. Por quê? Porque eles têm muitas coisas, eles tinham muitas coisas, muitos títulos, muito status, havia alcançado os patamares dentro da religião, cumpria com vários regulamentos. Aí pode, se bem que se fosse para disputar com eles, eu poderia também me orgulhar, porque ele tinha o que demonstrar materialmente, o que ele tinha, o que ele possuía, o que ele era. E ele diz mais, no versículo 4, se qualquer outro que pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, ou seja, eu sou melhor do que esses maus obreiros aí. Se o problema for o que você tem, o que você possui, eu sou melhor. Lógico que ele está dizendo, não está orientando isso. Está dizendo numa hipótese. E aí ele passa a demonstrar o que ele tinha. Versículo 4, ou melhor, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, quem poderia falar de si mesmo todas essas características aqui? E aqui eu quero lembrar os irmãos, já disse isso outras vezes, mas quanto mais pudermos falar, melhor. Hoje em dia,
As pessoas costumam dar testemunhos nas igrejas, né? Vai ter um ex-pai de santo, ex-gay, ex-traficante, ex-presidiário, ex-estuprador, na igreja tal, no dia tal, o testemunho de como Deus o libertou. Ah, nesse dia vai todo mundo. O povo gosta de ver a coisa feia. Eu comia defunto. Pessoal, oh, misericórdia. E eu carregava medalhas que pesavam, uma pesava 1,5 kg, outra pesava, no total eu levava 7 quilos de medalha no pescoço. E o Exu Caveira me pegava, e depois vinha o tranca-rua, a pomba gira, e a Iansã, e vai falando. Quanto mais demônio fala, mais o povo fica aquela expectativa, né? E eu bebia, e eu fumava, e eu prostituía, e eu estuprava, e eu fazia. Todas essas coisas negativas, todas negativas, né? Aí agora Deus me libertou. Aí é a hora que a igreja sente aquela catarse, aquela sensação de, ai, glória a Deus, que o Senhor libertou de tudo isso. Porém, eu nunca ouvi ninguém dizer como Paulo, assim, olha pessoal, eu era circuncidado ao 8º dia. Isso era a coisa mais bonita, mais bela, mais espiritual que alguém podia declarar naquele tempo. É como alguém dizer assim, olha, eu sou batizado na igreja católica, apostólica romana. Ou então pudesse dizer, eu nasci num lar evangélico. Olha que coisa linda, nasci num lar evangélico. Um dia desse estava tendo um problema de infiltração no apartamento inferior ao onde eu moro. Aí o vizinho precisou de ir lá verificar, tentar descobrir o problema, né? Aí ele entrou, olhou, tal, no finalzinho, antes de ir embora, ele me olhou assim e falou assim, você é evangélico? Eu falei, graças a Deus não. Graças a... Ele ficou se achando estranho, porque geralmente a pessoa fala assim, não, graças a Deus que o Senhor me libertou, eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu falei assim, olha, por incrível que pareça, eu falei para ele, eu nasci num lar evangélico, fui criado quase toda a minha vida, mas um dia Deus foi tão bom comigo, tão misericordioso, que veio o Espírito Santo, me iluminou e Ele me libertou. Eu fui tirado lá com mãos poderosas da igreja evangélica. Não, é estranho ou não é estranho? Mas por que é estranho? Ora, essa estranheza se dá simplesmente que o evangélico se acha no direito de dizer que Deus tem que libertar o católico. Tem que libertar o budista, tem que libertar o ateu, tem que libertar o espírita, tem que libertar... Ora, e por que não tem que libertar o evangélico? Olha a presunção, porque nós temos a verdade. Nós temos a verdade. Só falta dizer, nós somos a verdade. E até que dizem, mesmo que indiretamente, mas dizem, porque eles falam que se você não vier para esta igreja, não se batizar aqui, você não é salvo. Ou seja, a salvação foi tirada de Cristo e colocada na igreja. A prova é que tem um pastor até bem famoso no Brasil, né? Famoso, muito famoso, né? E ele diz o seguinte, que aquela tal de predestinação de que diz a Bíblia, é a igreja. Deus predestinou a igreja. Então, para você estar predestinado, você tem que estar na igreja. Saiu da igreja, e o pior que não é nem sair organicamente, não. Ele fala a igreja é como um barco, um lugar geográfico, físico. Sair da igreja é perder a salvação. A igreja ficou como sendo a autora da salvação, a doadora da salvação, aquela que mantém a salvação. Bem, mas eu dei esse exemplo aqui que eu falei que o Senhor me libertou. De fato, Ele me libertou das igrejas evangélicas. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que aqui o apóstolo Paulo está falando algo tão absurdo quanto esse que eu também estou falando agora. Porque ele começa a mencionar aquilo que ele tinha. E se fosse baseado nessas coisas, ele seria o melhor da sua época. Porque ele diz, olha, eu sou circuncidado ao 8º dia. Ele não fala de um pecado de pederastia, de pedofilia, ou de roubo. Não, ele fala de ser circuncidado. Era o selo da propriedade de Deus. Quem tinha a circuncisão, segundo o judaísmo, segundo Moisés, segundo a turma toda dos israelitas, o templo, a lei, tudo, tinha o selo de que a pessoa era uma propriedade de Deus. Aí Paulo diz, olha, eu era circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel. Por que linhagem de Israel? Porque não basta para o israelita ser filho de Abraão. Porque Abraão gerou Ismael e gerou Isaac. Então de Isaac procede um rebento. E não basta ser filho de Isaac, porque esse Isaac gerou também Esaú e Jacó. Jacó é Israel. Então ele fala assim, ó, quando ele diz da linhagem de Israel, ele quer dizer, eu sou filho de Abraão, de Isaac, não de Ismael, e de Jacó, que é Israel, e não de Esaú. Olha só o filtro. Ou seja, não basta ser cristão. Você tem que ser evangélico. Não é um rebento diferente? Vamos pensar nisso, irmãos. Porque o católico é cristão. Pastor, mas é porque o católico tem umas imagens lá dentro, esquisitas. E eu concordo plenamente que tem umas imagens lá esquisitas mesmo. Não tanto quanto você encontra no centro de macumba. As imagens do centro de macumba, elas são mais... Elas te encaram, né? As outras têm um olhar cândido, né? Cálido. As da igreja católica, né? Porém, entre essas duas, a pior é a terceira imagem. Entre a cândida da católica, a imagem de escultura, o ídolo, e a do centro de macumba, que ela te encara, aquele olhão de carranca, aquele olhão puxado, dá medo. Entre essas duas, a pior é a terceira. É o ídolo invisível de Mamon, que está entronizado no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Porque esse ninguém vê. É fácil você identificar um ídolo que ele é de barro. Quando você vê, você até despreza. Fala assim, poxa, essas pessoas ficam aqui adorando. Está todo mundo vendo que é de gesso. Um gesso pintado de bronze para parecer bronze, pintado de ouro para parecer ouro. Mas é gesso. Quando você vira a imagem do fundo assim, aí o fundo, o pé dela por baixo é branco, é gesso. Mas esse Mamon invisível, que está instaurado, como Paulo já dizia, lá na sua epístola em Tessalonicenses, capítulo 2, que haveria o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo do Apocalipse, o 666, assentar-se-ia no santuário de Deus, que é a igreja, que é a casa de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Lógico, isso deve ser uma referência direta, escatológica, para um tal de templo restaurado, tudo. Entretanto, o fato é que o 666 não é algo do fim. O 666 é algo do começo. O 666 simplesmente é quando o homem, número 6, o homem foi criado no 6º dia. Este homem, ele então se eleva à posição de Deus, que é o número 3 do Deus Trino. O Deus da criação é o Deus Trino. Embora seja um só Deus, mas o Deus da criação é o Deus Trino. Quando esse homem, então, ele se coloca no lugar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é o 6, 3 vezes. Aqui você tem esse espírito de independência, esse espírito de a sua auto e super ultra valorização em detrimento a Deus, o antropocentrismo. Isso é o 666. Só que lá no Éden começa de maneira o quê? Inconsciente, porque a serpente engana. Ali está tudo oculto, o homem ele vai se iludindo e se seduzindo. Porém, diz o Apocalipse que vai chegar um dia que você vai ter que receber. Ou seja, você vai ter que assumir isso. Você vai decidir mesmo continuar nesse caminho? Ou você vai falar não ao anticristo? Não ao anticristo. Não é um homem que virá, é Nero. Não, tudo bem. Há os aspectos escatológicos. Mas todas as verdades escatológicas, elas estão vivas e se desenvolvendo e crescendo ao longo da história da humanidade dentro de nós. Todas elas. Assim como o próprio Cristo, ressuscitado, é um fato. Ninguém pode negar a faticidade, né? O fato de que há o Logos, o encarnado, ressuscitado, glorificado, exaltado.
Entretanto, ele não está sendo gerado dentro de nós. Ou seja, porque ele é um fato não implica que nós temos que apenas olhá-lo de longe. Não, ele está sendo gerado aqui dentro. Assim é o anticristo, que vindo no futuro, como um homem que se manifestará escatologicamente, mas esse espírito do anticristo já está agindo enquanto o mistério da iniquidade dentro dos homens desde o princípio. Então, Paulo vai dizendo, olha, além de circuncidado, eu sou da linhagem de Israel. Irmãos, sabe o que significa dizer ser da linhagem de Israel? Vamos raciocinar em nome de Jesus. Pare um momento. Vamos olhar o passado. Pense comigo. Houve a rebelião 300 anos depois do dilúvio. Ali quando os homens em redor de Nirode se rebelaram contra Deus e decidiram construir uma cidade, a Torre de Babel. Com essa rebelião, porque o pecado de rebelião é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado de rejeição, quando você faz conscientemente, e não inconscientemente, nem iludido. Mas quando você está claro, eu não quero Deus e ponto final. É o pecado contra o Espírito Santo. Aí o que Deus faz? Atenção para os irmãos entenderem a gravidade que estamos dizendo. Deus fala, Abraão, sai daqui, vem cá, vem para cá. Vem logo, Abraão, sai da tua terra. Mas aí o que foi? Eu vou separar você para ser o pai de uma nação santa. É bonito ou não é essa história? É bonito ou não é? Não dá um orgulho? Rapaz, Deus tirou Abraão, que maravilha, Abraão. Todo mundo ficou lá, só Abraão que saiu. Abraão, agora é o seguinte, eu vou fazer de você uma grande nação. Agora, o problema é que quando Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, a pergunta é, de qual desses 2 filhos, desses 2 galhos, desses 2 rebentos, será a nação? Porque 2 filhos, 2 nações, 2 povos. Aí Deus diz, não, o povo que eu quero é no rebento de Isaque. Então ser filho de Abraão já é privilégio. Sim ou não? Em detrimento ao povo de Ur da Caldeia. Agora, não basta ser filho de Abraão, tem que ser filho de Abraão pelo rebento de Isaque. Que maravilha! Eu sou filho de Abraão e de Isaque. Viu? Você não, você é de Abraão e Ismael. Então você baixa a bola aí, viu? Baixa a bola, não é assim não. Daqui a pouco, não, eu sou filho de Abraão e de Isaque. Só que Isaque teve 2 filhos. Teve o tal do Esaú e o Jacó, que no final, lá no Vale do Jaboque, tornou-se o Israel, não foi? Agora, de onde virá a nação de Deus? Abraão, Isaque, mas Isaque que vai pelo rebento de Esaú ou pelo rebento de Jacó? Não, então não basta ser filho de Abraão ou de Isaque. Tem que ser filho de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é quem? Que é Israel. Porque os demais, os outros também eram filhos de Abraão. Então Paulo está dizendo, olha, não somente eu era circuncidado, como eu era filho de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é Israel. Da linhagem de Israel. Eu pergunto, olhando do ponto de vista da escolha, da soberania divina, lá de Gênesis, a história de Abraão, é uma coisa santa, uma coisa bela ou não é? Aqui, está nessa linhagem de Abraão, Isaque e Israel. Então ele diz, circuncidado, é o selo da propriedade divina. 2, linhagem de Israel, é a linhagem da verdade, é a linhagem da vida, é a linhagem do Messias. Coisa bonita, da promessa. Continuando. Capítulo 3, versículo 5. Hebreu de hebreus. O que quer dizer hebreu de hebreus? Quer dizer, eu sou hebreu, cujos pais, papai e mamãe, são hebreus. Porque poderia ter alguém filho de Abraão, de Isaque, de Jacó. Hebreu, filho de uma hebreia, que teve um problema, um caso com um cananeu, digamos. Não, os meus pais, aqui o sangue aqui é puro. Hebreu de hebreus. Que maravilha. Gente, eu nasci no lar evangélico, desde pequenininho, tudo certinho. Vai observando.
quanto à lei, fariseu. Por que quanto à lei? Porque, embora o judaísmo fosse muito grande, e tivessem todos os israelitas, os hebreus, a mesma lei, mas havia as facções dentro do judaísmo. Havia os saduceus, havia os fariseus, havia os... eram vários departamentos, várias facções religiosas, havia os essênios. Mas os fariseus eram os mais rigorosos. Aquele mais ranzinza, né? É o mais criterioso. É aquele que dava o dízimo do cominho, da hortelã. Não, mas não basta da vaca, do camelo, do jumento. Não, só porque o cominho é pequenininho. É aquela coisa rigorosa. Acreditava em anjos, acreditava em ressurreição. Os saduceus, tudo bem que fosse filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, e da linhagem de Israel, que fosse circuncidado. Mas quanto à lei, você é o quê? Saduceu. Pois é, já perdeu para mim. Porque o saduceu não cria em anjo, não cria em espírito, não cria em ressurreição. E o fariseu não, ele era completo. Puxa vida. Mas também não bastava ser fariseu, porque havia muitos fariseus, mas nenhum fariseu era igual a Paulo, que ele tinha no coração um fogo, uma chama tão grande, que ele não podia admitir que alguém falasse contra o seu Deus. Enquanto os fariseus todos estavam lá, com medo de fazer qualquer coisa contra o Nazareno, que se dizia ser filho de Deus, Saulo disse, não, eu vou prender esse povo tudo e vou trazer para ser julgado, porque eu não vou admitir que esses crentes falem contra o meu Deus. Ou seja, ele não era somente fariseu, mas ele era zeloso a ponto de perseguir de morte quem não ouvisse ou não seguisse os padrões e a lei do judaísmo, segundo o farisaísmo. Era bom ou não era? Só coisa boa. Até agora ele não falou de droga, não falou de estupro, nada, só coisa sagrada da religião judaica. Aí ele diz assim no versículo 6. No finalzinho, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Saulo de Tarso era um homem tremendo, tremendo, tremendo. Talvez ele fosse um dos melhores que tivesse naquela época lá. Versículo 7. Mas, aí surge um mas não. Pai, mas não. Se Paulo fosse dar o seu testemunho nas igrejas, como hoje se costuma fazer, ia colocar assim, olha, ex-evangélico, ex-guardador do sábado, ex-abstêmio de bebidas alcoólicas. Ou seja, seriam todas as credenciais de um evangélico. O que o evangélico tem? Qual é a vantagem dele? Não, eu me converti a Jesus Cristo na igreja evangélica. Deixei o catolicismo. Mudei minhas vestes. Mudei meus ambientes. Mudei meus amigos. Até minha família eu perdi, porque eles fazem uma festinha de criança e passa Xuxa. Xuxa tem pacto com o demônio. Eu não vou para essa festinha de criança. Xuxa tem pacto com o demônio. Então eu vou na casa do meu pai está ouvindo o Roberto Carlos, e o Roberto Carlos tem pacto com o demônio. Você vê que ele veste de branco e azul? Ó, branco e azul, quer dizer isso? Mistério, irmão, isso é mistério. Mistério, pacto com o demônio. Até a família, são as credenciais que eles têm. Não, porque eu dou meu dízimo. Ó, dou o dízimo. Puxa, dá o dízimo e sonega o imposto do governo. Fiel dizimista, péssimo pagador de impostos. Mas é fiel a dos dízimos nas ofertas, né? Tá bom, vontade é o dízimo. Se Paulo fosse dar o testemunho dele hoje, ele diria mais ou menos assim, olha o versículo 6. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro. Tudo isso era lucro. É o que envaidecia. Era o fundamento, a segurança que ele possuía. Porque ele estava no lugar certo, era a pessoa certa, com Deus certo, com o povo certo, com a religião certa, com tudo certo. E isso era o lucro que ele tinha. Mas ele disse, mas o que para mim era lucro, isso considerei. Ele não desviou não, irmãos, não houve desvio nenhum que nenhum. Não se apostatou não, ele considerou. Considerar diz que passa pela razão. Quando ele olhou para aquela parafernália de coisas judaizantes, o sábado, as festas, os cânticos, os levitas, o templo, as sinagogas, os anciãos,
a circuncisão, as cerimônias, os batismos, as abluções, os jejuns, os sacrifícios, as ofertas, eu considerei perda por causa de Cristo. Então Cristo ficou de um lado, a parafernália ficou do outro lado. Não é isso que diz a sua Bíblia ou não é isso que diz a sua Bíblia? Olha o versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele é sublime, Ele é maior do que qualquer coisa, muito maior, inclusive, do que a melhor das religiões. Mesmo que seja a religião inspirada do judaísmo. A religião revelada. A religião que recebeu tábuas de pedra. A religião do sábado do descanso. A religião do sacerdote ungido. A religião do templo estabelecido, cuja planta o próprio Yahvé entregou nas mãos de Moisés. Mas vem Jesus, e esse Jesus é tão sublime, Ele é tão superior, que tudo aquilo virou nada. Aí ele vai dizer no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Mas não foi um perder com saudosismo, igual a pessoa que sai da Assembleia de Deus, aí depois de uns 2 anos, ele fica assim, saudoso. Aí quando vê o templo da Assembleia de Deus, uma faixa na frente, 30º Comep, né? 50º Celeb da mocidade, Takayama, a pessoa ele fica com saudosismo, vindo por de volta a palavra, pensando, chegou lá, vai ser aquelas irmãs moreninhas cantando lá na frente, aqueles hinos lá. Depois o pastor Fernando dá os avisos, depois o bispo prega aquela mensagem que repete toda semana. E aqui está tendo o Comeb. O Comebom. O Cimeb. Não tem os nomes dos congressos? Da CIB. Aí fica um saudosismo. Aí fica triste aqui sentado. Tudo perdeu a graça. Gente, eu tinha uma igreja tão boa, uma igreja tão animada. Só na frente tinha uns 200 obreiros. Olha, que esse povo santo. Né? A mocidade tinha umas 400 pessoas. Só o grupo de mocidade. A CIB tinha mais tantas. Os gideões. Os adolescentes. Os cordeirinhos de Cristo. Né? Coisa maravilhosa, aquela igreja, aquela sede. Não tem problema de dinheiro financeiro. Vem cantor de fora, pregadores de fora. Avivamentos, línguas estranhas, profecias, arrebatamentos, cura divina. Filipenses capítulo 3. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero. Ó. No coração, e as considero, eu considero, as considero como refúgio. A palavra refúgio aqui significa literalmente esterco, cocô de animal, e a palavra mais precisa seria esterco de cocô de cachorro. Deve ser um bom esterco, né? Eu não sei, nem nunca vi esse esterco, mas deve ser, ele está falando aqui, né? De todo modo, ele quer colocar de um lado o esterco de cocô de cachorro com a sublimidade de Cristo. Sublimidade de Cristo. Entender Cristo. Crer em Cristo e amar a Cristo é você encontrar a pérola de grande valor, o tesouro escondido. É o reino de Deus, na verdade. É a verdade de Deus. É a coisa mais preciosa que pode existir. Quando você enxerga a Cristo, porque Cristo ele não somente ele é central na economia divina, mas ele também é superior a qualquer coisa, inclusive superior aos anjos. É o que o capítulo 1 de Hebreus vai dizer. E eu não vou entrar agora no capítulo 1 nos anjos agora, pelo menos vai relacionar para os irmãos saberem que eu não divaguei sem um objetivo, né?
Mas semana que vem, porque o tempo não me permite eu falar a cada versículo daquele sobre os anjos. Mas o fato é isso. É que quando se concebe a Cristo, e eu quero dizer para os irmãos algo muito claro, talvez os irmãos não entendam isso agora, ou muitos possam não entender no momento, mas eu quero dizer para os irmãos que Cristo não tem nada a ver diretamente com o tal cristianismo. O cristianismo se apropriou de Cristo para se tornar uma grande religião no mundo. Não é? Tanto é que eu estou dizendo a verdade, que quando nós lemos a própria história, o cristianismo ele nasce no 4º século. Cristianismo. Isso é a história que diz. Não é o bispo Alexandre, não é o de volta à palavra. Não. O cristianismo nasce em Constantino, Império Romano, a igreja oficial, religião oficial. A igreja primitiva apostólica não entra historicamente nesse cristianismo. Tanto é que eu até me recordo um dia desse, há algum tempo, eu tendo uma aula, e um professor fez essa asseveração. E aí eu perguntei, mas de que cristianismo você está dizendo? Ele falou, cristianismo oficial. Eu falei, e quando foi? Aí ele, exatamente, em Constantino, 325 da era cristã, enfim. Bem, isso eu estou explicando para que ninguém se desespere dizendo assim, e agora? Está tudo acabado. Mais ou menos. Está quase tudo acabado. Falta só um pouquinho para acabar tudo e você nascer de novo. Começar uma nova experiência em que Cristo ele é absolutamente superior a qualquer coisa. E o escritor aos Hebreus, ele é tão preciso nesse entendimento, que ele não vai começar dizendo que Jesus, o Logos eterno, encarnado, ele não vai dizer que não vai começar dizendo que é superior a Moisés, não. Ele começa dizendo dos anjos, porque aí destrói muita coisa. Superior aos anjos. Ele não pode ser igualado a nenhum anjo, por maior que seja este anjo, porque existem, não somente existe a natureza do Logos, que por si só já o faz inquestionavelmente o Deus absoluto, e aí quando se trata do Deus absoluto, não tem o que fazer, porque você não tem como comparar o absoluto com nada. Ora, se ele é o Deus absoluto, e eu vou começar por aqui a semana que vem, em João capítulo 1, no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, portanto, o Logos é absoluto. Enquanto um ser absoluto, você não pode compará-lo com Moisés, com o anjo, com nada, porque não existe essa relação de comparação. O absoluto não pode ser comparado a relativos. Agora, somente o relativo pode ser considerado com relativo. Por isso que em Hebreus 1, o Logos eterno vai ser comparado a anjos, que é relativo. Pastor, peraí, vai com calma. Então você está falando que Cristo é relativo? Absolutamente. Todo o contexto de Hebreus vai colocar o absoluto que é Deus, que não pode ser absolutamente comparado com qualquer coisa, quando ele próprio, na sua consciência, na sua vontade, na sua própria determinação, ele se relativiza no tempo. Ou seja, o âmbito pelo qual, o prisma pelo qual se deve olhar o Logos aqui em Hebreus, quando comparado a anjo, a Moisés, a Arão e a todas as coisas, sendo ele superior a tudo isso, não é sendo Deus o eterno absoluto, não. É o Deus eterno absoluto quando ele entra no tempo. Quando ele se faz homem. O âmbito da economia divina. Somente neste âmbito se pode comparar. Deus não pode ser comparado a nada absolutamente na sua plenitude e no seu ser absoluto. Quando o escritor compara e mostra a superioridade, não tem nem sentido você querer dizer que Deus é superior aos anjos. Qual o sentido que tem isso? Tem sentido? Mas alguém tem dúvida que Deus é superior aos anjos? Alguém tem dúvida disso? Todo mundo sabe que o Deus eterno é superior a qualquer coisa criada, porque ele é o Criador. Então essa comparação não se dá nesse âmbito, nessa relação. Não existe relação de comparação, o absoluto com os relativos. Agora, o fato é, e o Logos, que é Deus absoluto, se fez carne. Se fazer carne é assumir-se no tempo relativamente. Não porque seja em essência,
Mas na economia divina, o verbo se faz carne, o verbo se faz homem, o verbo se faz servo, o verbo se faz sofredor, o verbo, aquele que é, por um período de tempo, ele passa como aquele que não é. De sorte, inclusive, que a Bíblia vai dizer também aqui no livro de Hebreus mesmo, capítulo 2, que ele foi feito menor do que os anjos, por um pouco de tempo. Por isso que, ao se fazer menor que os anjos por um pouco de tempo, se refere ao tempo da sua encarnação. Enquanto homem, na qualidade de homem, portanto, devemos olhar para o verbo encarnado, não para o verbo na sua eternidade. E é por isso que esse verbo, na sua encarnação, enquanto homem, ele é superior a qualquer coisa. O Deus da igreja é o Deus absoluto, homem. Maravilha, não? Então, semana que vem nós vamos tomar aqui desse ponto, explicando algumas questões iniciais sobre a questão da economia de Deus, desse período que o filho se faz homem, né? Se faz servo, e como que agora é nessa qualidade de filho de Deus, que será superior quando comparado a qualquer coisa, inclusive com a parafernália do judaísmo, ou que seja a parafernália do cristianismo, sobretudo no que diz respeito a... Se você comparar as parafernálias, cada um tem as suas coisas, né? Com todo o respeito aos evangélicos, aos católicos, com todo o respeito. Eu tenho uma maneira um pouco assim de falar, parece... Não tem nenhum desprezo aqui aos nossos irmãos, aos homens em geral, nada disso. Mas para ver se a gente sente um pouquinho, porque tem alguém, por exemplo, cristão, que ele pega uma hóstia. Para quem não sabe o que é hóstia, não é nem pão, é uma lâmina. Hóstia não pode ser pão. Não tem. É uma lâminazinha de trigo e água. Lâminazinha bem fininha, uma moedinha. E eles têm, então, aquilo lá como sendo central. Eles colocam uma hóstia dentro de um solzão assim, e aí o sacerdote, que de acordo com a Escritura não é sacerdote, nesses termos, não desmerecendo a pessoa dos padres, mas porque sacerdotes somos todos nós. E eles também são sacerdotes, não porque são padres, mas porque nós fomos todos constituídos sacerdotes de Deus. Mas ele sai levando aquele solzão com a hóstia no meio, e o povo vai atrás adorando. Ali, porque eles dizem que agora aquela hóstia, uma vez abençoada, transformou-se em sangue, carne, alma e divindade de Jesus Cristo. Então, isso é uma parafernália que eles têm. Mas tem um outro evangélico, que não é bem evangélico, porque não se mistura com os evangélicos, né? Mas é um evangélico meio desevangelicado, porque tem algumas coisas típicas. Eles guardam o sábado. Pensa num adventista, num povo enjoado com esse sábado deles. Eles não gostam do sábado por quê? Porque quando está chegando na sexta-feira, que o sol está se pondo, eles estão correndo. E não quer que o sol se ponha porque tem muita coisa para fazer. Então eles não amam a chegada do sábado. A não ser os desempregados, os velhinhos, os cansados, que não tem nada para fazer, mas quem está trabalhando, está chegando do serviço, que tem que ainda comprar algumas coisas, e tem que preparar. Então, menino, segura o sol lá, não deixa ele se pôr não, que eu tenho que acabar de fazer esse trem aqui. E aí quando está acabando o sábado, já quase no pôr do sol, eles doidos para ir para o shopping, doidos para ver um filme, doidos para contar uma piada. Aí, menino, empurra o sol para ele ir embora logo, que eu estou cansado de ficar travado aqui nesse dia todo. É verdade, é verdade. Eu já fiz muito isso, já empurrei sol, já segurei sol. O problema do evangelismo não é nem Deus, é o sol. O problema é o sol. É uma parafernália. Com a carne de porco, que não pode comer. O outro está vendo o outro morrendo lá, mas não pode doar sangue. Olha que coisa. Não pode compartilhar vida. Vai morrer. Por que não? É porque a minha fé. Meu Deus, que seu Deus? Você está ficando maluco? Você está ficando maluco? O seu Deus quer que o outro morra porque você não compartilha vida? Aí tem outro que se orgulha porque tem um pano sobre a cabeça. É a igreja do véu conhecida, né? Cognome igreja do véu. Mas tem o outro que fala mal do véu, mas tem um cabelão e o cabelão está no lugar do véu. São as parafernálias.
Tudo isso é esterco. Tudo é esterco. Pastor, mas você está acabando com minha fé, está destruindo minha fé. Se a sua fé foi isso, então já deveria ter sido destruída, porque é uma fé muito fraca. Porque quando você descobrir a sublimidade do conhecimento de Cristo, como João diz na sua primeira epístola, né? E a vida se manifestou, ele é a vida. Portanto, ele pulsa em você. Você respira. Você só caminha porque ele está em você. Seus olhos só se abrem porque ele está em você. Você só sente fome porque ele está em você. Aí você descobre esse Cristo presente, esse Cristo imanente, essa vida que é Deus em mim, no outro, nos vegetais, nos animais, no cosmos, no mundo. Esse Deus que não é somente imanente, mas ele é transcendente. Não é panteísmo isso não. Porque Deus está imanentemente na sua criação. Ele não se reduz à criação. Ele é muito maior. Porque ele é fonte da criação. E quando todas as coisas criadas formam um grande conjunto, ele ainda é Deus por muita eternidade para frente. E sempre será. Ele não tem início, não tem fim. Ele é inesgotável. Aí você descobre esse Logos encarnado e agora sendo gerado dentro de você, formado, no sentido de que a sua consciência velha, egoísta, caída do velho Adão, seu coração de pedra vai sendo arrancado de você e Deus vai te curando e Ele vai te transformando, não por aquilo que você come ou deixa de comer, veste ou deixa de vestir, mas por aquilo que você é organicamente. Aí você agora vai poder amar, vai poder perdoar, vai poder amar sem nenhum interesse. E vai poder perdoar, porque você é incapaz de se sentir ofendido com a fraqueza do outro. Porque o não perdoar é exatamente você se ofender com o outro. Eu não consigo perdoar porque a ofensa é grande. Mas se você não é atingido mais pela ofensa, o perdão é um ato mais natural daquele que foi ganho. Imagine só então quando o mundo se encher de Cristo na manifestação dos filhos de Deus. Não diz lá em Romanos capítulo 8 que os filhos de Deus serão manifestados? E está todo mundo esperando esse dia escatológico chegar. Pai, daqui a pouco Jesus vem, todo mundo vai ver a luz. Calma, calma. O problema nosso talvez seja exatamente este. Tomar todas as verdades bíblicas e as doutrinas bíblicas e enxergá-las do ponto de vista objetivo. Como se Deus fosse um grande professor, tivesse um grande livro, uma grande lousa e ficasse ensinando mágica para as pessoas. Você faz essa oração, o aleijado sai andando, aí você faz isso, o outro vai acontecer isso. Nada disso. Deus é orgânico. Deus está presente na sua criação. Ele está misturado à sua criação. E a grande manifestação disso é o próprio Cristo encarnado. O que é Cristo encarnado, senão o Deus imanente e transcendente no meio dos homens? Entender isso. Então Jesus não vai voltar? Alguém questiona, né? Não vai voltar. Se tem uma das verdades mais verdadeiras, é quando ele disse, eu voltarei. Agora, esse voltar dele implica na manifestação dos filhos de Deus. Então esse nosso aguardar pela segunda vinda de Cristo não deve ser um aguardar estático. Ele vai vir, está preparando? Presta atenção, não deixa de congregar. Não vai beber cerveja, não vai, cuidado. Essa roupa está muito curta. Não é isso. Aguardar a vida de Cristo só pode acontecer a partir do momento que você fala assim, olha, quando Jesus voltar, os filhos de Deus serão manifestados. Ser manifestado é como diz em 1 João capítulo 3, nós seremos como Ele é. E ser como Ele é não é ganhar um vestido branco como Ele ganhou, ganhar uma coroa como Ele ganhou, um sapato de algodão como Ele ganhou. Não, não é isso. Está todo mundo esperando ganhar uma veste branca, como se no céu tivesse costureira ou alfaiate. Mesmo nos anjos tecendo algodão, tecendo linho, corre e as anjas com as tesouras cortando, e o anjo desce na terra para tirar as medidas, e aí volta, daqui a pouco tem que mudar a medida porque o irmão lá engordou. Volta lá,
Agora não, muda de novo, que ele acabou de emagrecer. Tomou um remedinho lá, ficou magrinho. Hein? Não, nada disso. Vestes brancas da Bíblia não são vestes, irmãos. Não tem vestido no céu. Vestes é o caráter. São as virtudes de Cristo, tecidas em nós. Tudo muda, tudo é... Então, a visão da nossa ainda é a visão de Moisés ainda. Nós estamos no século XXI com a visão de Moisés. Moisés lá do Sinai, que tinha que ser tudo material. Pensa numa veste. Aí um dia desses colocaram aí no WhatsApp, o WhatsApp tem de tudo, né? Uma pessoa que foi arrebatada. Chegou lá, disse que viu uma mesa grande. Pensa numa mesa grande. E os anjos correndo para poder tecer as vestes. Corta daqui, traz mais tecido, linha, agulha, e corre uma correria. O que foi essa correria todinha? Não, são a fazer as vestes do povo. Que ideia. Isso ainda é o tempo de Moisés ainda, das sombras, das figuras, né? Daquilo que representava. Nós estamos na era da realidade, cruzar o rio. Então, coroa. Está todo mundo querendo receber uma coroa da cabeça. Eu ia falar uma coisa mais engraçada. Mas eu quero uma coroa, quer um vestido, quer um sapato de algodão, quer um par de asas, e quer uma harpa. Essas coisas todas significam aquilo que Deus quer realizar. A vinda de Cristo implica necessariamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando essa terra se encher de Cristo. Por isso que é Cristo em nós. A esperança da glória. A vinda de Cristo, pensa assim, não, quando Cristo vier, vai ter uma luz muito forte no céu. Pensa numa luz, um fulgor. A gente não pensa nisso? Sim ou não? Uma luz. O que você quer com a luz? Deus é luz. Andai na luz. Ora, andar na luz é andar debaixo de um holofote? Então eu vou construir um grande holofote, um gancho aqui atrás. E aí eu vou andar, eu estou debaixo da luz, ó. Estou andando, é isso que a Bíblia está dizendo? Os irmãos entendem que, ora, a gente pensa que uma luz é uma coisa. Então, a terra vai se encher da glória de Deus. Não é de uma luz que vai brilhar de lá para cá, não. Brilhar de lá para cá é o sol. Deus fez o sol, foi para brilhar a terra. Foi para iluminar, o sol está ali para isso. Então, a glória de Deus que enche a terra é o próprio Cristo em nós, vivendo e sendo manifestado nos seus ricos atributos do amor, da misericórdia, da piedade, da compaixão. Aí o universo vai olhar e falar assim, mas que Deus maravilhoso consegue transformar um tição tirado do fogo e transformá-lo numa pedra preciosa. Que maravilha. Só advertindo os irmãos que essas coisas em nada invalidam as verdades bíblicas. Elas só nos corrigem, na verdade, o modo como essas coisas ocorrerão. Não se questiona a vinda de Cristo. Deve se questionar como. Não se questiona a morte eterna, o lago de fogo. Se questiona como. Ou seja, nós precisamos perder essas ideias, dessas coisas engessadas e prontas, escatológicas que acontecem fora dos homens, para entendê-las enquanto verdade que ocorrerão sim, mas sempre numa relação orgânica com toda a criação. Porque Deus é orgânico. Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha
faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.